Imagine acordar um dia e descobrir que parte do seu benefício de aposentadoria, que você trabalhou a vida toda para receber, está sendo desviada sem o seu conhecimento. Esse é exatamente o pesadelo que milhares de aposentados brasileiros estão enfrentando agora, graças a um esquema de fraude bilionário descoberto no Instituto Nacional do Seguro Social, INSS. Em abril de 2025, a Polícia Federal e a Controladoria Geral da União deflagraram a Operação Sem Desconto, que revelou um dos maiores escândalos de corrupção da história recente do Brasil. De acordo com as investigações, associações e sindicatos fantasmas conseguiram descontar ilegalmente mais de 6,3 bilhões de reais dos benefícios de aposentados e pensionistas entre 2019 e 2024. Esses descontos eram feitos sem a autorização dos beneficiários, e o dinheiro era usado para enriquecer dirigentes dessas entidades e servidores corruptos do INSS. Mas a história não para por aí. O caso ganhou ainda mais projeção quando o deputado federal Nicolas Ferreira, conhecido por sua presença marcante nas redes sociais, publicou um vídeo em que classifica o escândalo como o maior escândalo de corrupção da história do Brasil. Em seu vídeo, que viralizou rapidamente, Nicolas acusa o governo de Luiz Inácio Lula da Silva de negligência e até de conivência com o esquema, apontando supostas ligações entre os envolvidos e figuras próximas ao presidente. No entanto, nem tudo o que Nicolas disse é consenso. A oposição e a base governista travaram uma batalha de narrativas, cada lado tentando atribuir a culpa ao outro. Enquanto Nicolas e seus aliados apontam para o governo Lula, autoridades e investigadores destacam que o esquema começou durante o governo anterior, de Jair Bolsonaro, e que as ações para desmantelá-lo só foram possíveis graças ao trabalho conjunto da PF e da CGU no atual governo. Neste vídeo, vamos mergulhar fundo nessa polêmica. Vamos entender como o esquema de fraude funcionava, quem são os principais envolvidos e o que as investigações revelaram até agora. Além disso, vamos analisar as declarações de Nicolas Ferreira, verificando quais são os fatos e quais são as distorções. E, por fim, vamos discutir o que esse escândalo significa para o Brasil, tanto em termos de política interna quanto em sua imagem no cenário internacional. Fique comigo até o final, porque essa história não é apenas sobre números e corrupção, é sobre a vida de milhões de brasileiros que dependem do INSS para sobreviver, e sobre a saúde das instituições que deveriam protegê-los. Para entender a magnitude desse escândalo, é importante saber como o sistema de benefícios do INSS funciona. O INSS é responsável por pagar aposentadorias, pensões e outros benefícios previdenciários a milhões de brasileiros. Em 2024, por exemplo, o INSS pagou mais de 300 bilhões de reais em benefícios, beneficiando cerca de 35 milhões de pessoas. Isso representa uma fatia significativa da população brasileira, especialmente os idosos e pessoas com deficiência. O sistema de pagamento é automatizado, com os benefícios sendo depositados diretamente nas contas bancárias dos beneficiários. No entanto, o INSS permite que certas entidades, como sindicatos e associações de aposentados, realizem descontos diretos nos benefícios para cobrir mensalidades ou contribuições. Esse mecanismo, conhecido como desconto em folha, é legítimo quando autorizado pelo beneficiário, mas pode ser explorado fraudulentamente. De acordo com as investigações, criminosos criaram associações e sindicatos fantasmas, que não prestavam nenhum serviço real, mas conseguiam se cadastrar no sistema do INSS para realizar descontos. Eles usavam táticas como falsificação de assinaturas ou enganavam os aposentados para obter autorizações fraudulentas. Uma vez cadastrados, esses descontos eram automaticamente deduzidos dos benefícios a cada mês, sem que os aposentados percebessem ou pudessem impedir. O valor total desses descontos ilegais
é estimado em 6,3 bilhões de reais entre 2019 e 2024, mas as autoridades suspeitam que o prejuízo real possa ser ainda maior, já que nem todos os casos foram identificados. A maioria das vítimas está nas regiões Norte e Nordeste, onde a população é mais vulnerável e menos informada sobre seus direitos. A Operação Sem Desconto, deflagrada em 23 de abril de 2025, foi o resultado de uma investigação conjunta entre a Polícia Federal e a Controladoria Geral da União. A operação envolveu a execução de mais de 200 mandados de busca e apreensão em 13 estados e no Distrito Federal, além de 6 mandados de prisão temporária. Entre os alvos estavam dirigentes de associações suspeitas e servidores do INSS que supostamente facilitaram o esquema. Como resultado da operação, o presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, foi demitido por ordem do presidente Lula e o ministro da Previdência, Carlos Lupe, renunciou ao cargo em 3 de maio, embora não tenha sido diretamente implicado nas investigações. Além disso, 6 servidores do INSS foram afastados de suas funções e mais de R$ 1 bilhão em ativos foram bloqueados. Mas, como um esquema tão vasto pôde operar por anos sem ser detectado? Parte da resposta está na complexidade do sistema, de informações do INSS e na falta de auditorias eficazes. Além disso, há suspeitas de que haja uma rede mais ampla de corrupção envolvendo políticos e outros agentes públicos, o que está sendo investigado. Agora, com o caso exposto, a sociedade brasileira exige respostas e medidas para garantir que algo assim não se repita. Mas, antes de mais nada, é crucial entender as declarações que estão inflamando o debate político em torno desse escândalo. Em 6 de maio de 2025, o deputado federal Nicolas Ferreira, PL-MG, publicou um vídeo de quase 6 minutos nas redes sociais que rapidamente se tornou viral, acumulando mais de 80 milhões de visualizações em menos de 24 horas. No vídeo, intitulado O Maior Escândalo da História do Brasil, Nicolas apresenta uma análise detalhada do esquema de fraudes no INSS, fazendo acusações contundentes contra o governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Com um tom didático e, utilizando gráficos e infográficos para ilustrar seus pontos, Nicolas afirma que o valor desviado do INSS pode ser muito maior do que os 6,3 bilhões de reais inicialmente estimados. Ele cita que, só em 2023, o valor movimentado por meio de descontos indevidos chegou a 90 bilhões de reais, embora essa informação seja contestada, pois se refere ao total de empréstimos consignados liberados naquele ano, e não necessariamente a desvios. Nicolas também defende o governo de Jair Bolsonaro, argumentando que, em 2019, durante a gestão bolsonarista, foi editada uma medida provisória, MP 871, que visava combater fraudes nos descontos do INSS. Ele alega que essa medida foi rejeitada pelo Congresso, influenciado pela esquerda, o que permitiu que o esquema fraudulento se intensificasse a partir de 2023, já sob o governo Lula. Para reforçar sua narrativa, Nicolas menciona supostas conexões entre os envolvidos no esquema e pessoas próximas ao presidente Lula, como seu irmão, Frei Chico, e o filho do ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski. No entanto, essas alegações foram contestadas por veículos de imprensa e pela própria Polícia Federal, que esclareceu que o sindicato mencionado por Nicolas não está na lista de entidades investigadas. Um detalhe curioso do vídeo é o uso de um filtro de inteligência artificial que envelhece o rosto de Nicolas, uma forma de se solidarizar com os aposentados afetados pelo esquema. Essa técnica visual é semelhante à usada em outro vídeo viral de Nicolas, sobre o monitoramento do Pix, que alcançou mais de 330 milhões de visualizações. Ao final do vídeo, Nicolas chama seus seguidores a pressionarem os presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado para a instalação de uma comissão parlamentar de inquérito
CPI, sobre o caso do INSS, visando uma investigação mais ampla e transparente. Apesar do impacto do vídeo, ele não escapou de críticas. Muitos usuários nas redes sociais e analistas políticos apontaram distorções e omissões nos fatos apresentados por Nicolas. Por exemplo, a Polícia Federal confirmou que o esquema de fraudes começou em 2019, durante o governo Bolsonaro, e que as ações para desmantelá-lo só foram possíveis graças ao trabalho da CGU e da PF no governo Lula. Além disso, a ministra Gleisi Hoffmann, chefe da Casa Civil, rebateu as acusações de Nicolas, enfatizando que foi sob o governo Lula que as investigações avançaram e que medidas foram tomadas para proteger os aposentados. A batalha de narrativas em torno do escândalo do INSS reflete a profunda polarização política que o Brasil vive atualmente. Enquanto Nicolas e a oposição tentam atribuir a culpa ao governo Lula, a base governista destaca os esforços feitos para combater a corrupção e proteger os direitos dos aposentados. Essa disputa não é apenas sobre fatos, mas também sobre percepções e a luta pelo controle da agenda política. O escândalo do INSS não é apenas uma crise financeira ou um caso isolado de corrupção. Ele é um sintoma de problemas mais profundos na política e na sociedade brasileira. A forma como o caso foi abordado por figuras como Nicolas Ferreira e como o governo respondeu reflete a intensa polarização que divide o país. Nicolas Ferreira, com sua presença marcante nas redes sociais, transformou o escândalo em uma ferramenta para atacar o governo Lula, mobilizando sua base de seguidores e pressionando por uma CPI. Essa tática não é nova. Ele já usou abordagens similares em outros temas, como o monitoramento do Pix e a defesa dos envolvidos nos eventos de 8 de janeiro de 2023. Seu sucesso em viralizar conteúdos políticos demonstra o poder das redes sociais na formação da opinião pública e na agenda política. No entanto, a narrativa de Nicolas simplifica uma situação complexa. Ao tentar desvincular o esquema do governo Bolsonaro e culpar exclusivamente o governo Lula, ele ignora que as fraudes começaram em 2019 e continuaram por anos, abrangendo ambas as administrações. Isso levanta questões sobre a continuidade de práticas corruptas e a ineficácia das medidas de controle existentes. Do ponto de vista do sistema previdenciário, o caso expõe as vulnerabilidades do INSS. Apesar de ser uma instituição fundamental para a proteção social no Brasil, o INSS tem enfrentado desafios crônicos, como filas para agendamento, atrasos no pagamento de benefícios e, agora, fraudes sistemáticas. Isso coloca em xeque a capacidade do Estado de proteger seus cidadãos mais vulneráveis e de gerenciar eficientemente os recursos públicos. Geopoliticamente, o escândalo pode ter repercussões significativas para a imagem do Brasil no cenário internacional. O país tem se esforçado para projetar uma imagem de estabilidade e confiabilidade, especialmente em fóruns como o G20 e o BRICS, onde busca liderar discussões sobre desenvolvimento sustentável e cooperação econômica. No entanto, escândalos de corrupção de grande porte podem minar essa imagem, afetando a confiança de investidores estrangeiros e parceiros comerciais. Além disso, a pressão por uma CPI pode levar a uma maior instabilidade política interna. Embora uma investigação parlamentar possa trazer mais transparência, ela também tem o potencial de se tornar um palco para confrontos partidários, desviando a atenção de soluções concretas e prolongando a crise. Por outro lado, o governo Lula tem a oportunidade de capitalizar politicamente ao posicionar-se como combatente da corrupção. Ao destacar as ações da Polícia Federal e da Controladoria Geral da União, o governo pode tentar reverter a narrativa e mostrar que está ativamente trabalhando para proteger os direitos dos aposentados. No entanto, para que essa estratégia seja eficaz, é crucial que o governo melhore sua comunicação e eduque a população sobre os esforços realizados. Em última análise,
O caso do INSS é um lembrete de que a luta contra a corrupção e a reforma das instituições públicas são tarefas urgentes e contínuas no Brasil. Independentemente das disputas políticas imediatas, é fundamental que haja uma abordagem séria e não partidária para garantir que os aposentados sejam protegidos e que os responsáveis sejam punidos. Só assim será possível restaurar a confiança na previdência social e na governança pública. A resposta do governo ao escândalo do INSS foi rápida e decisiva, visando transmitir uma mensagem clara de que a corrupção não será tolerada. Em 23 de abril de 2025, logo após a deflagração da Operação Sem Desconto, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva demitiu o presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, que estava entre os investigados. Stefanuto foi afastado de suas funções por determinação judicial e, posteriormente, dispensado do cargo. Em 3 de maio, o ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, anunciou sua renúncia, embora não tenha sido diretamente implicado nas investigações. Lupe alegou que sua decisão foi tomada para evitar que seu nome fosse usado para desgastar o governo e para que as investigações prosseguissem sem interferências. Ele enfatizou que sempre atuou com transparência e que sua saída era uma forma de preservar a integridade das ações do governo. Além disso, 6 servidores do INSS foram suspensos preventivamente e mais de R$ 1 bilhão em ativos foram bloqueados como parte das medidas judiciais. A Operação Sem Desconto envolveu a execução de mais de 200 mandados de busca e apreensão em 13 estados e no Distrito Federal, bem como 6 mandados de prisão temporária contra suspeitos de participação no esquema. O governo também anunciou medidas para prevenir futuras fraudes, incluindo a revisão dos procedimentos de autorização de descontos e a implementação de novos controles para garantir que apenas descontos legítimos sejam realizados. Além disso, foi criada uma linha de atendimento específica para que aposentados e pensionistas possam verificar se sofreram descontos indevidos e relatar eventuais irregularidades. Essas ações demonstram o compromisso do governo em combater a corrupção e proteger os direitos dos beneficiários do INSS. No entanto, resta saber se essas medidas serão suficientes para restaurar a confiança dos cidadãos e para evitar que novos esquemas semelhantes surjam no futuro. Para entender a gravidade do escândalo do INSS, é essencial considerar o impacto direto que ele teve na vida de milhões de aposentados e pensionistas brasileiros. Essas pessoas, muitas das quais dependem exclusivamente de seus benefícios para sobreviver, viram seus rendimentos reduzidos sem o seu consentimento, comprometendo sua qualidade de vida e segurança financeira. De acordo com as investigações, os descontos ilegais foram realizados em benefícios de aposentados e pensionistas, em todo o país, com uma concentração maior nas regiões Norte e Nordeste, onde a população é mais vulnerável. Estima-se que centenas de milhares de pessoas foram afetadas, com perdas individuais que variam de dezenas a centenas de reais por mês, dependendo do valor do benefício e da quantidade de descontos realizados. Para muitos, essa perda representou a diferença entre poder pagar as contas básicas ou não. Histórias de aposentados que descobriram descontos inexplicáveis em seus benefícios e que lutaram para recuperar seu dinheiro são comuns. Alguns relataram que, ao tentar questionar os descontos, enfrentaram burocracias e dificuldades para obter respostas claras do INSS. Além do prejuízo financeiro imediato, o escândalo também gerou uma profunda desconfiança nos sistemas de proteção social. Muitos aposentados agora questionam se podem realmente confiar que seus benefícios estão seguros e se o Estado está cumprindo sua obrigação de protegê-los. Em resposta às queixas, o INSS anunciou que está trabalhando para reembolsar os valores indevidamente descontados, mas o processo é lento e complexo,
o que significa que muitos ainda não viram o retorno de seus dinheiros. Além disso, há a questão de como prevenir que tais fraudes ocorram no futuro, garantindo que os sistemas de controle sejam robustos e que os direitos dos beneficiários sejam efetivamente protegidos. O impacto desse escândalo vai além do financeiro. Ele afeta a dignidade e a segurança de uma população que já luta com os desafios da idade avançada e, em muitos casos, com a pobreza. É crucial que as autoridades não apenas punam os culpados, mas também implementem medidas eficazes para restaurar a confiança e proteger os mais vulneráveis. O escândalo do INSS não só expôs falhas no sistema previdenciário, mas também levantou questões importantes sobre o quadro legal que regula os descontos em benefícios. Atualmente, a legislação permite que certas entidades realizem descontos diretos nos benefícios do INSS, desde que haja autorização expressa do beneficiário. No entanto, o caso revelou que essa autorização pode ser obtida de forma fraudulenta, com assinaturas falsas ou mediante enganação. As investigações estão focadas em identificar todos os envolvidos no esquema, desde os dirigentes de associações e sindicatos fantasmas até os servidores públicos que facilitaram os descontos ilegais. Além das prisões e afastamentos já realizados, as autoridades estão trabalhando para rastrear o fluxo de dinheiro desviado e recuperar os ativos quando possível. Além disso, há uma discussão em curso sobre a necessidade de reformar as regras para descontos em benefícios previdenciários. Propostas incluem a implementação de sistemas mais rigorosos de verificação de autorizações, a limitação do número de entidades autorizadas a realizar descontos e a criação de um mecanismo de alerta para beneficiários que possam estar sofrendo descontos indevidos. No Congresso Nacional, há pedidos para a instalação de uma comissão parlamentar de inquérito, CPI, para aprofundar as investigações e garantir transparência total sobre o caso. Uma CPI poderia convocar testemunhas, incluindo autoridades e suspeitos, e ter acesso a documentos sigilosos, potencialmente revelando detalhes que as investigações policiais não conseguiram. No entanto, há críticos que argumentam que uma CPI pode se tornar um palco para disputas políticas, desviando o foco das soluções concretas. Independentemente das investigações, é claro que o sistema precisa de reformas para prevenir futuras fraudes. Isso incluiria não apenas mudanças legislativas, mas também investimentos em tecnologia e treinamento para os servidores do INSS, garantindo que eles estejam equipados para detectar e prevenir irregularidades. O caminho à frente será longo e exigirá esforços coordenados entre os poderes executivo, legislativo e judiciário, bem como a participação ativa da sociedade civil. Só assim será possível erradicar a corrupção e restaurar a confiança no sistema previdenciário brasileiro. À medida que nos aproximamos do fim deste vídeo, é importante refletir sobre as lições que o escândalo do INSS nos ensina. Este não é apenas um caso de corrupção. É um sinal de alerta sobre as fragilidades de nossas instituições e a necessidade imperiosa de maior transparência e eficiência na gestão pública. As declarações de Nicolas Ferreira, embora tenham capturado a atenção do público e mobilizado milhões, também nos lembram da importância de verificarmos as informações antes de aceitá-las como verdadeiras. Em uma era em que as redes sociais podem amplificar narrativas distorcidas, é crucial que busquemos fontes confiáveis e pensemos criticamente sobre o que consumimos. O Brasil precisa proteger seus aposentados, que são os mais vulneráveis e dependentes dos benefícios previdenciários. Mas, para isso, é necessário fortalecer as instituições que os servem, garantindo que sejam transparentes, eficientes e livres de corrupção. Isso exige não apenas ações do governo, mas também a participação ativa da sociedade civil. Agora, quero ouvir de você. O que você pensa sobre esse caso? Você acredita que uma CPI é a melhor forma de investigar o escândalo do INSS?
Ou a prioridade deveria ser implementar medidas preventivas para evitar que fraudes semelhantes ocorram no futuro? Deixe seu comentário abaixo e compartilhe este vídeo com quem você acha que precisa entender melhor essa polêmica. Se você gostou desta análise e quer mais conteúdos como este, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Juntos, podemos contribuir para um Brasil mais informado, mais justo e mais transparente. Obrigado por assistir e até a próxima.